aproveita e vira para lá. Não. Grava elas. Estou gravando todos aqui no início do nosso estudo. Estão todos marcados. Tá bom. Estou marcado para aproveitar. Vai para onde? Para a Austrália, né? Doris, está lá? África do Sul. África do Sul. Grava você. Deixa eu fora disso. Eu e a Lúcia. Não, para com isso. Você tem que centralizar. Olha ali, ó. Jesus está lá, não. Jesus está velando por nós ali. Isso. Mateus, né? Vamos lá? Não dá para ler. Pode dançar. Tem chegando aqui, daqui a pouco. Essa da shopping. Vamos lá, vamos Mateus 22, é isso? É. Capítulo 1. O capítulo 1, versículo 1. É, a prece, gente, desculpe. Moça pressa. Ah, está marcado assim. É. Gente, vamos fazer a prece às 7h15, gente. Mateus 22. Estamos atrasados demais. Não, a menina, a Nícia, a menina Gilda não chegou agora. Bom, vamos lá? Quem vai fazer a prece? Alguém já falou eu? Ninguém falou eu? Fácil para fazer. Dona Beth. Mas eu não falou isso. Graças a Deus, ao nosso Mestre Jesus, aos mentores desta casa, por mais esta oportunidade, onde somos gratos pela benevolência, pelo carinho, em receber a todos nós para o estudo esclarecedor para as nossas almas. Não podemos deixar de pedir aos Espíritos amigos que nos ajudem, nos amparem a absorver os ensinamentos, fazendo com que cada vez mais os nossos espíritos possam se desvencilhar de cristalizações do passado, de conceitos e preconceitos que ainda nos prendem ao orgulho e à vaidade. Que o Evangelho redivivo, trazido pelo nosso Mestre Jesus, possa penetrar no âmago de nossas almas, nos ajudando a progredirmos, a trilharmos o caminho de volta ao seio de Deus nosso Pai. Que as bênçãos desta hora permaneçam conosco, que esses amigos queridos possam nos ajudar e nos amparar, para que os nossos estudos possam se transcorrer na paz, na harmonia, no perfeito entendimento para as nossas almas. Graças a Deus. Começando a fechar aqui ali, questão de caverna, acho que ali já a concentração que você fez. Bom, gente, vamos lá. Hoje nós vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 22, no versículo... Dá para você ler? Por que ler no meu lugar? Eu vou ler aqui. Por que não pode ler, não? Ótimo, está tudo atrapalhado. Ótimo. Está na mão dos dois. Não. Capítulo 22, Mateus. Já a parábola do grande banquete nós já estudamos. Agora acho que não é o tributo a César? Não, Não? não. Ainda Não, não. o grande banquete. Ainda Não é estamos? o grande banquete. Nós nem começamos ela. Nós não começamos ela, nós acabamos aquela outra parábola dos benhateiros homicidas. É Mateus 22. Bem, vamos ler. Mateus 22, versículo 1 a 14. Acharam? Acharam? Quem vai ler? Eu. Então vamos. Parábola do grande banquete. Aqui, veja bem, cada livro tem um nome, essa parábola. Geralmente é a parábola das bodas. É esse daí? É. O meu tá aqui não.
Em 22, ó, O grande banquete, não, aqui. É a parábola das bodas, Estou procurando um grande banquete. não, das bodas. Aqui em cada livro eu também abri. É porque cada um tem a sua tradução, né? Foi sobre isso que eu falei sábado passado. Foi, né? Eu lembrei na hora. Parábola das bodas. Em resposta, Jesus novamente lhes falou em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem, rei que preparou as bodas do seu filho, e enviou seus servos chamar os convidados para as bodas, mas não quiseram vir. Novamente enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que o banquete está preparado, os meus bois e cevados abatidos e tudo pronto, vinde para as bodas. Mas eles se foram, sem se importarem, um para seu próprio campo, outro para seu negócio. E o restante, agarrando os seus servos, os ultrajaram e mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então diz aos seus servos: as bodas estão prontas, mas os convidados não eram dignos. Ide, portanto, à saída das estradas e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo por aquelas estradas, reuniram todos quantos encontraram, tanto bons quanto maus, e as bodas se encheram de convivas. O rei, entrando para contemplar os convivas, viu ali um homem que não estava vestido com a veste nupcial, e disse: companheiro, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele se calou. Então o rei disse aos servidores: depois de amarrar os seus pés e suas mãos, lançai-o para fora, nas trevas exteriores. Ali haverá o pranto e o ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Viu? Chamou todo mundo. Não estava vestido adequadamente, estava com roupa inadequada. Olha que roupa preta não pode sentar na Não mesa, pode. né? Então vamos começar então, vamos mudar o nome então, para facilitar para todo mundo. Parábola das bodas. Tá? O que é uma boda? O que significa isso? É uma festa. Uma festa de união, Uma de festa, casamento. tá? Uma festa de casamento. Tá? Então ele está contando uma parábola, né, de uma comemoração. E essa comemoração, eu vou falar por alto, depois a gente tem mais detalhes. É semelhante ao rei que preparou as bodas do seu filho. Aí já tem uma dicasinha para a gente traduzir isso legal. Quem é o rei? Deus. Quem é o filho? Jesus. Tá? Como é que Jesus se apresenta no seu primeiro milagre? Alguém se lembra? Eu vou só falar Evangelho de João. Bodas de Caná. Bodas de Caná. É isso? Jesus se apresenta ali. E ali, quer dizer, é uma festa de um casamento, de um noivado. E é um detalhe até interessante, a questão do vinho, né? Porque falta vinho, e Jesus pega a água e transforma em vinho. Essa aí significa a força transformadora do Evangelho de Jesus Cristo. Tá? Mas não falo sobre essa parada. Só falo sobre essa questão que quando Jesus transforma a água em vinho, o pessoal está bebendo e fala: puxa vida, em todas as festas que nós vamos, geralmente serve primeiro os melhores vinhos e depois servem os vinhos inferiores. E nessa, o vinho que estou servindo agora é tão bom quanto o primeiro. O primeiro vinho significa a primeira revelação. Tá? No Evangelho segundo o Espiritismo, Moisés. Tá? É todo o Antigo Testamento. O segundo vinho, Jesus. Tá? Nós já estamos bebendo o terceiro copo. Né? E ninguém se embebedou ainda. Né? Poucos, aliás, né? Que estão seguindo a cartilha direitinho. Né? Então, nós estamos vendo aí que é uma festa. E uma festa é sempre motivo de quê? De muita alegria, comemorações. Tá? Então, o Deus envia a nós
Pergunta 625, alguém se lembra? Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu à humanidade como modelo e guia? Interessante é isso, Deus oferece. É uma palavra, a pergunta de Kardec, inteligentíssima. Deus ofereceu à humanidade como modelo e guia. É Jesus. Então essa festa, essa pergunta aí retrata esta festa. Deus nos deixa, né, o espírito crístico aqui até nós. Caramba! Também chega bem estranho. É? Fica fechado, eu assusto fácil. É Então, difícil me assustar. Jesus aqui está comparando essa chegada dele aqui até nós, né? Está comparando, não é realmente motivo de muita festa, de muita alegria para nós. Só que nem sempre nós pensamos assim, até hoje, infelizmente. Né? Até hoje nós não pensamos assim. Né? E depois a gente continua falando sobre a parábola. O que eu achei interessante aqui é que ele novamente lhes falou em parábolas. Jesus novamente lhes falou em parábolas. Muito interessante, porque, né, Jesus falou em parábolas. Se eu trouxe uma folhinha aqui do livro, vou botar aqui para quem tiver, alguém assistir, O Mestre na Educação, Pedro de Camargo Vinícius. Não é isso mesmo, mas a capa mudou, né? Essa é antiga, né? Vocês veem que parece que eu gosto desse livro. Ele volta a escrever uma página dele, né? Eu tenho a capa diferente. Boa noite, Manu. Tem mais? Dá pra todo mundo? Não, tem aqui. Ganhou não? Já. Ela não ganhou? Você não deu para ela? Pronto. Passei de Tem alguém sem, ainda tem aqui 2 ou 3 aqui. Folha. Essa paginazinha, o Vinícius, vai nos falar um pouco sobre a questão de Jesus e por que ele se utilizou tanto de parábolas. Tá? Era uma forma que ele... Veja bem, a parábola parece uma coisa fácil de entendimento, mas que precisa de muito raciocínio para pescar o que realmente está por trás dela. Né? Vamos ver o que o Vinícius nos fala sobre essa questão de Jesus e suas parábolas. É a página. Nesse livro que eu mostrei, é o capítulo 24. Já pode ler? Sim, parece que é pro futebol. Não, é Ai, porque ela tá. fulano, Não, ela tá. ciclano. Então, o quê? Bom, Quantos anos que eu não tenho? capítulo 22 do Evangelho de Mateus, versículo 1 a 14. O versículo 22 aí. Essa aí, a parábola do grande banquete, no caso aí. Tá? Nós já lemos ela, agora vamos estudando, aprofundando o estudo dela. Vamos falar agora sobre essa questão do Jesus ensinar através de parábolas. Tá? O Pedro de Camargo vai nos dar aqui algumas orientações aqui para esse ponto. Vamos lá? Quem vai ler, afinal de contas? Você agora. Quer que eu continue? Continuo. Está no livro O Mestre na Educação, capítulo 4, Jesus e suas parábolas. É digno de nota, bastante significativo, o divino instrutor e guia da humanidade ter empregado parábolas com o processo de ensinar e instruir os seus discípulos. De fato, o método parabólico é eminentemente pedagógico, porque, apelando para o raciocínio, força o educando a pensar e refletir, pondo destaque em atividade a razão. Essa luz que Deus acende em nosso espírito a fim de que, usando-a sempre, a tornemos cada vez mais intensa e brilhante. Você vê que Jesus se utilizou dessa forma. Isso era normal lá, né, entre os hebreus, né?
Entre os hebreus era normal, que a gente vai pegar o Antigo Testamento, tem parábolas, em vários lugares tem parábolas, né? E Jesus conseguiu fazer uma historinha, digamos assim, atemporal. Isso que é o mais interessante, que ele vai pegar coisas concretas da sua época, da sua região, e transformar em parábolas, né? Ele vai usar sobre lá, como dizer, era um povo muito ligado à agronomia, à pecuária, né? Criação de ovelhas. O tempo todo ele vai se utilizar disso, e hoje elas estão bem atuais, porque o verdadeiro sentido delas, né, estão por trás do que foi dito. A parábola, como ele falou aqui, é um método simbólico, né, para forçar a gente a pensar. Um dos nossos grandes problemas é esse aí. Vamos lá então, Luiz, continua. Como é sabido, as parábolas são uma espécie de alegoria, história ou composição, encerrando em seu trecho um ensinamento, certa moralidade que deve ser descoberta pelos leitores ou ouvintes. A parábola difere do apólogo da fábula, porque nestas comumente figuram animais como protagonistas e também porque o seu enredo é pura fantasia, portanto inverossímil, enquanto o das parábolas é natural e estas, urdidas por Jesus, têm como base e fundo os acontecimentos cotidianos originários daquela época. Todas elas contêm invariavelmente uma lição de moral. Assim, por exemplo, as do filho pródigo, da ovelha desgarrada e da dracma perdida. Ensinam a unidade do destino que o Pai Celestial, em seu amor, concebeu e reserva a todos os seus filhos dentro da lei do arrependimento, confissão da culpa e do propósito de emendar-se. A do bom samaritano, ressaltando o sentimento fraterno e a prática do bem como padrão da verdadeira fé, isenta de todo laico sectarista. Olha só está uma paradinha, né? A bom samaritano. Todo laico sectarista. Porque para o judeu, essa parada do bom samaritano, ela realmente, né? O judeu, na parábola há uma pergunta muito importante, que é onde Jesus acaba com isso. Bom, todo mundo sabe o que é sectarismo, né? É trazer para si, né? Só a minha religião que presta, só meu time de futebol que presta, só isso meu que presta. Ou seja, e Jesus acaba com essa história aí. Porque o judeu, né, o doutor Dali, pergunta a ele primeiro o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna. E ele já leu lá nas leis, assim, na Torá, o judeu responde. Aí Jesus diz, faça isso e viverá. Aí o judeu, como a resposta do judeu é a seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí Jesus, faça isso e viverás eternamente. Não é isso? Aí o judeu pergunta a ele, o doutor da lei, e quem é meu próximo? Aí começa a parábola. Quem é meu próximo? Porque eles tinham uma rixa muito grande com o povo samaritano, apesar do povo samaritano ser um povo irmão. É muito interessante isso. Mas o que acontecia? A Samaria ficava no norte da Palestina. Toda vez que havia uma invasão, quem era o primeiro atingido? A Samaria. E às vezes os próprios invasores não conseguiam chegar até Jerusalém, cá embaixo, do sul, né? Ficavam por ali pelo meio. E os povos samaritanos foram se misturando com outros povos. Olha só que coisa. Isso era inadmissível para um judeu. Até hoje eles têm ainda isso. Judeu tem que casar com judeu. Isso era normal deles. Isso vem daquela época. Então o samaritano era considerado tudo de ruim e pior que existia. Pior que o próprio romano. E Jesus se utiliza de quem para
mostrar que o bem todos fazem, todos têm condições de fazer. Não há necessidade de estar preso a religião nenhuma, de ser o purinho, né? Puro, entre aspas, que não havia tanta gente pura assim. Então, o nosso amigo aqui, o Vinícius, está falando, a parábola do bom samaritano, Jesus, através de uma historinha, logicamente o doutor da lei entendeu na hora, essa cutucada, né? Mostrou, meu amigo, não é assim. Né? Quer viver a vida eterna, em primeiro lugar, quebre isso. Vamos quebrar esse negócio de orgulho de raça, orgulho de cor. Olha aí, falando sobre preconceitos também. Né? Bem atual. Bem atual. 2000 anos que a parábola está aí hoje. Né? E a questão que nós estamos vivenciando dos imigrantes, né, que precisam vindo da guerra e nós estamos vivendo exatamente isso. Venezuela, aqui no Brasil, exatamente, venezuelano, nós estamos vivendo exatamente isso. E agora o brasileiro vai ter que dar o testemunho realmente de religiosidade, de fé, porque isso vai piorar mais ainda. Então é muito atual, né, que nós estamos vivendo. E aí voltando para essa questão do sectarismo, isso aí também. Eu sou brasileiro, aqui tá bom, tá tudo farto, não posso aceitar ninguém de fora para comer aqui, para viver aqui, não. É para dividir. Né? Aí a gente vai falar sobre a parábola aí do mordomo infiel. A parábola do mordomo infiel nos mostra que nós não somos donos de nada. Cada parábola tem um assunto interessante, mas vamos continuar aqui. E o que mais se vê também são os refugiados que chegam até aqui por desatinos provocados por ele mesmo de roubalheira, de crimes em outros países, nos países dele. Isso aí então está demais aqui no Brasil, demais, né? Começou com aquele... O pessoal de Brumadinho sofreu preconceito tendo que ir para outra cidade, Minas Gerais. Começou aqui. muito forte Eles aqui sofreram, retaliações, com aquele ladrão do trem passeios. pagador da Inglaterra, que começou essa onda de vir todo mundo que comete erro no seu país, corre para o Brasil. Começou com ele. E infelizmente. E outra coisa, nosso povo, infelizmente, não gosta de estudar. Hoje aquela questão também foi isso também, cutucar isso, a questão não gosta de estudar. Tinha hoje uma reportagem, não me lembro onde, tá, gente? Não me lembro, uma reportagem de quem nasce em Nova Guiné, não sei nem o que é, guineense, né? Alguma coisa assim. Nascido em Nova Guiné e veio para o Brasil. Está em São Paulo. Ele escreveu na camisa dele bem grande. A África é um continente. Porque o pessoal aqui, não sei se é por ignorância, acho que a África é que nem Minas Gerais, é um estado. Na África tudo é igual, tudo é parecido. Gente, é um continente com 40 e poucos países. E outra coisa, esse negócio desses países aí, um dos grandes problemas da África, quando o europeu chegou lá, se vocês olharem o mapa da África, é tudo cortado em reto, os países. Eles dividiram aquilo lá. E a África foram divididas as tribos, foram divididas as nações que eles tinham lá. Ou seja, foram divididos os povos. Essa confusão, uma das grandes confusões que hoje é na África, foi causada por isso. Às vezes, por causa de uma simples linhazinha para cá, um riozinho para cá, aquele povo ficaria unido, etc, etc, etc. E ainda tem gente achando que a África é um estado, é o Rio de Janeiro. Aqui, Resende, ainda tem isso. Nosso problema é a nossa ignorância. O povo, né, não é muito chegado a estudar. Vamos lá. A gente é obrigado a estudar os continentes e me lembro que a gente teve que fazer um trabalho sobre todos os países da África, mas eu não tinha conseguido gravar aquilo de jeito nenhum. Vamos lá. A dos talentos, fazendo ver aos homens que será através dos seus esforços, porfias e lutas, que lograrão subir e elevar-se na escala evolutiva. Ou seja, as condições nos são dadas para que a gente cresça. Né? Para que a gente cresça, a gente evolua. Isso é a parábola dos talentos. Como é a parábola dos talentos? Um recebe mais talento, outro menos, outro
dá um pouquinho, justamente porque recebe menos é o que tem medo de investir, no caso, na palavra. Um investiu, o outro enterrou. Enterrar os talentos é isso aí, o que nós temos de bom, a gente não utilizar, as nossas capacidades e tudo mais. Ou seja, mas essa palavra nos mostra que nós precisamos realmente, caiu, levantou, limpa lá a poeira e sacode, levanta a poeira e dá a volta por cima. Não é essa música? Depois ainda fala, quero ver. Conhecemos o mínimo do nosso valor. Trabalhadores Agora fala. Trabalhadores das diversas horas do dia, comprovando que a evolução do espírito depende mais de operosidade e diligência do que propriamente do tempo, que o valor das obras resulta de sua perfeição e não de seu volume. Essa palavra é bem demonstrada na palavra do filho pródigo. Porque o filho pródigo, apesar de ter feito tudo aquilo, né, exigido a parte da fortuna, trabalhar, indo para fora, torrou tudo, etc. Mas ele tem lá no meio da parábola, lá, e caindo em si. Isso aí é o primeiro passo evolutivo de nós. E caindo em si. Representa a pergunta 919 do Livro dos Espíritos. Quem se lembra da pergunta 919 do Livro dos Espíritos? Completa, aquela pergunta completa. Hein? Qual o método mais... Com o meio mais prático e eficaz de se evoluir ainda nesta vida e resistir à tentação do mal. Tá? Esta é a pergunta. E qual é a resposta? A resposta é pequenininha. Não sabe da atividade, já vamos disso. Conhece a ti mesmo. Exatamente. Então, caindo em si, o que é que está acontecendo? Eu estou começando a me conhecer. Lá nas terras do meu pai, até os escravos comem melhor que eu hoje, tem melhor vida, isso aqui. Então, essa volta que ele pensa e volta para casa, muito bem. Ele, com aquele sofrimento, com o que ele criou para ele, com os bens que ele gastou, ele cresceu. Chega em casa, está o irmão dele, ao lado do pai. Não evoluiu nada. É o egoísta. Né? É aquele ficou ali vigiando o pai. Ele não foi tão bonzinho assim como parece. E ficou com raiva. Pô, meu pai nunca matou um boi para mim, está matando para ele. Né? Esse vagabundo que fugiu, gastou tudo. Não é isso? Então ele não evoluiu nada. Então está mostrando o seguinte, que não adianta a gente ficar, vamos botar no centro espírita, 20 anos dentro do centro espírita e não botar um pouquinho do que está aprendendo em prática na nossa vida. Isso é o que está falando aqui. Eu sei que nós não vamos mudar de uma hora para outra, vamos colocar muita coisa, mesmo que nós ainda somos ainda bem materialistas, digamos assim, estamos muito presos ainda na matéria, a gente já pode começar a fazer esse trabalho de leve, fazendo alguma coisa. Hoje me lembrei de você, mano. Me lembrei. Hoje eu tive um ataque de perereca por volta de meio-dia. Depois eu fiquei arrependido. Aí o cara também não, você. Mas já está evoluindo. O cara falou pra mim, tudo que você falou é verdade. Eu disse, mas eu não podia chegar a esse ponto de falar da forma que eu falei, que eu também ofendi a pessoa. Eu ofendi a pessoa, mas eu fui muito grosso mesmo, muito. Mas o importante é ter consciência, né? Mas depois eu fiquei chateado, pensei, eu não devia ter falado só isso. O cara está errado, o que eu falei está tudo correto, mas eu não devia ter falado. E falei demais mesmo, foi 5 minutos que o cara ouviu. Eu já fiz coisa que eu morri de vergonha, sem fim de fininho, meu Deus. Pois é, né? Mas isso aí, o que é que eu tô. Por isso que eu estou falando, né? A gente vai se melhorando um pouquinho de cada vez. Eu já sei que da próxima vez eu vou ficar calado. Porque eu realmente depois fiquei chateado. Porque eu pensei, se eu estou no lugar dele, por mais errado que hoje, né? Eu ia ficar chateado pra caramba, porque eu ri muito chateado. Muito chateado. Não falei palavrão, nada disso. Mas o que eu falei foi pior do que xingar todinho. Então, hoje eu me lembrei disso, do retrovisor. Hoje quebraram o meu retrovisor. Entendeu? Eu também hoje me aborreci no trabalho.
embora, bate porta, me arrependi. Me arrependi de não ter saído mais cedo. Antes de começar o dia. Também. E eu podia ter Mas evitado, aí sabe como? Era você só. vai voltar. Eu estava no escritório lá em cima. Pronto, trabalho. Eu estava no escritório lá em cima. A próxima vez eu tranco a porta. Tranca a porta e joga a chave pela janela. Alguém pega a chave aí que eu tranquei a porta. Eu me contei. É isso aí, gente. A gente não vai se melhorar de uma hora para outra, mas esse caindo em si, a gente começar a nos conhecer para tentar não acontecer de novo é importantíssimo. Isso é que nos vai ajudar na evolução. Agora, como é que a gente cai em si? Errando, infelizmente. Poucos crescem em linha reta. Diz o Emmanuel que Jesus cresceu em linha reta. Por que Jesus cresceu em linha reta? Porque ele errou e não voltou ao erro. Eu erro e daqui a pouco volto de novo, pior ainda. É um zigue-zague. Vamos lá. Mas já reconhecemos que é isso. Isso. A do mordomo fiel, demonstrando que os bens terrenos são temporais, não constituem propriedade dos homens, serão apenas usufruídos por eles no decurso de cada uma das suas existências. Eu estava no curso lá no céu, aí a Dalila, que era a baixinha que dava curso lá, a mulher não era mole. Aí uma hora ela olhou assim para mim e falou, Fran, ela falando sobre questão de bens, de trabalho e tal. O que é que você pensa em relação aos seus filhos? Eles querem dar a eles uma boa educação, né? Tal. E você trabalha muito. E em relação ao trabalho, não, eu quero ver se deixo eles numa situação mais confortável que a minha. Ela, por quê? Eu não tinha imóvel, eu comprei meu imóvel, eu não tinha. Hoje, graças a Deus, são 2. E quero que ele, tomara que eu consiga até mais até amanhã. Vem cá, e vamos pensar uma coisa aqui. Você quer dar educação a eles, quer, né? Conhecimento, tá? Ótimo. Mas se essa questão de bens materiais, nada disso é teu. E se você não tinha nada, por que você quer deixar para eles? Eu pensei bem, será que ela tem razão? Você não lutou para conseguir alguma coisa? Eu disse muito. Unhas e dentes, me rasgando. Então, você se não conseguiu, isso aí é uma coisa muito errada. A gente até fica um pouco, porque não conseguiu o que a gente... Mas eles são filhos de Deus, não são filhos nossos. Eles também têm que ter a dificuldade deles para eles darem valor. Aí o que é que acontece? A gente vê fortunas aí sendo jogadas fora, por quê? Os filhos não deram valor que não adquiriram. Não entenderam a luta da pessoa. Tem uma fazenda aqui. Não, fica psicólogo. Tem uma fazenda aqui. Olha só.